Atenção, você aí, futuro empregado do Conselho Federal de Psicologia. Nesse momento, eu começo aqui o nosso curso do Regimento Interno do Conselho Federal de Psicologia. Esse regimento, ele foi instituído, pela Resolução 017 de 2000. Então, falando aqui um pouco do Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, juntamente com os demais conselhos regionais, que são em número de 23 conselhos, a diferença é que na região norte, apesar de ter 7 estados, nós temos aí 3 conselhos regionais, que é um conselho regional de psicologia em Tocantins, um com sede em Belém e um outro com sede em Manaus, ok? Então, a região norte, com 7 estados, tem 3 conselhos regionais, tá bom? Muita gente se confunde pensando que o Tocantins faz parte da região centro-oeste, porque o Tocantins foi desmembrado, do estado do Goiás. Tranquilo? Então, nesse instante, falando aqui, o Conselho Federal de Psicologia, que juntamente com os demais conselhos forma uma entidade única, que é conhecida com o nome de autarquia, ok? É uma autarquia sui generis, uma autarquia que trata da fiscalização, entendeu? Do exercício da profissão de psicólogo, normatizando essa profissão, tá bom? E diferente das demais autarquias criadas pelo Decreto 200 de 1967, onde nós temos aí nesse decreto a criação da administração pública, onde temos aí autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Então, a autarquia, Conselho Federal e Conselhos Regionais, que é uma entidade única, ela é um serviço público, ela atua por delegação mediante autorização legislativa, então foi criada por lei. Agora, diferente das demais autarquias, os seus empregados são regidos pela consolidação das leis do trabalho, ou seja, quem trabalha no Conselho Federal de Psicologia é um empregado público. Tranquilo, pessoal? Então, isso aí é o que nós chamamos de Conselho Federal de Psicologia. No que se refere ao seu patrimônio, principalmente a renda do Conselho Federal de Psicologia vem das taxas, das contribuições, das anuidades, dos emolumentos pagos por todos os psicólogos que estão inscritos na entidade, nos conselhos regionais. Ou seja, nós temos aí mais de 268 mil psicólogos registrados que, para exercer a profissão de psicólogo, tem que estar registrado no Conselho Federal de Psicologia. Então, dessa arrecadação toda que eu falei, taxas, emolumentos, tá bom? Contribuições, anuidades, nós temos aí 1/3 de tudo isso vai chegar aos cofres ao cofre, do Conselho Federal de Psicologia aqui de Brasília. Então, é uma entidade sólida, entendeu? Que paga uma remuneração compatível com os demais órgãos do Serviço Público Federal. Então, vale a pena você aí investir, entendeu? E passar nesse concurso. Tranquilo? Então, vamos para cá. E só lembrando que, última notícia, o vestibular da FUVEST, agora de 2015, qual foi o segundo curso mais concorrido? Adivinha? Psicologia. Então, é uma profissão que cresce, tá bom? E depois vem medicina. Então, vamos para cá. A criação do Conselho Federal de Psicologia, só para você ter ideia, foi criado pela Lei 5.766, de 20 de dezembro de 1971. O primeiro conselho que foi formado em 1973, tá? O mandato dos conselheiros é de 3 anos, tá? Então, vamos para cá. A criação foi criada por essa lei, tá bom? É uma lei ordinária que criou o Conselho Federal de Psicologia. A lei 5.000, vou até colocar aqui, foi a lei 5.766
de 1971, na época do regime militar. Vamos para cá. A personalidade jurídica, você não pode esquecer, personalidade jurídica do Conselho Federal de Psicologia é personalidade jurídica de direito público. Direito público, tá? DP. Personalidade jurídica de direito público. Então, se tentarem colocar na prova de direito privado, já sabe, está errado. É direito público. Prosseguindo. Autonomia. Autonomia AF. Ô Nilson, o que é autonomia AF, meu filho? Falou. Autonomia administrativa e financeira. Então, é o próprio sistema conselhos, entendeu? Federal e regional, é que administram seus recursos, tem autonomia sobre suas finanças. Então, autonomia administrativa e financeira. E só lembrando aqui que o conselho, o sistema conselhos são o quê? É vinculado ao Ministério do Trabalho. Então, diferente de que alguns pensam, o Conselho de Psicologia é vinculado ao Ministério da Saúde. Não, é Ministério do Trabalho, segundo a lei. Então vamos para cá. A finalidade. Então esse ponto aqui é importante para você aí, futuro empregado do Conselho Federal de Psicologia. Tente bem. A finalidade do Conselho é fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo, competindo-lhes privativamente organizar, orientar, normatizar, disciplinar e zelar pela fiel observância dos princípios éticos profissionais. Então não esqueça disso. Fiscalizar o exercício da profissão de psicólogo, orientar, normatizar, disciplinar, zelar pela fiel observância, né, dos princípios éticos profissionais. Então, observe aqui, orientar, normatizar, disciplinar, zelar pela fiel observância dos princípios éticos profissionais é uma competência privativa do Conselho Federal de Psicologia. Tranquilo? Então, prosseguindo aqui, a finalidade é o quê? Fiscalizar, orientar, normatizar, disciplinar, zelar e contribuir para o desenvolvimento, entendeu? Da psicologia como ciência e profissão. Beleza? Então, prosseguindo aí, pessoal. Já falei que o Conselho Federal, juntamente com os Conselhos Regionais de Psicologia, que são ao todo 23 Conselhos Regionais e um Conselho Federal, nós temos 24 instituições que formam uma autarquia, uma entidade única. Vamos agora aqui. A atuação do Conselho Federal de Psicologia é por delegação do poder público, entendeu? Mediante autorização legislativa. Então, observe a palavra delegação do poder público por autorização. Porque existem vários tipos de delegação. Autorização, permissão e concessão. Então, aqui nós temos uma delegação por autorização legislativa. Tranquilo? Então, nós temos aqui agora que falar para vocês sobre a imunidade. Então, a imunidade, assim como as autarquias de modo geral, as fundações públicas, os órgãos do poder público, o Conselho Federal de Psicologia tem imunidade total em relação aos seus bens, às suas rendas e aos seus serviços. Quando isso, imunidade tributária total, ou seja, esses bens que pertencem, esses serviços e essas rendas a que compete o Conselho Federal, entendeu? Não poderão sofrer gravame nenhum, ou seja, não poderão ser penhorados, tá bom, pessoal? Então não poderão ser dados como garantia, porque eles têm imunidade total em relação aos seus bens, rendas e serviços. Tranquilo? Maurício, eu ouço essa palavra fórum. O que é fórum, meu filho? Fórum. O fórum, entendeu? O Conselho Federal de Psicologia tem fórum no Distrito Federal. Ou seja, aqui em Brasília é que poderá o Conselho Federal ser demandado judicial e extrajudicialmente. Ou seja, as correspondências, as intimações, tudo serão recebidas aqui no fórum em Brasília. Tá bom? Prosseguindo aqui, jurisdição. Jurisdição, júris, entendeu? Direito, dição, dizer. Dizer o direito. Ou seja, o
Conselho Federal de Psicologia tem jurisdição em todo o território nacional. Então, olha só, as suas normas, as suas orientações, as suas resoluções terão que ser observadas pelos psicólogos de todo o Brasil, tá bom? Então, jurisdição, dizer o direito no caso concreto, ou seja, ter o poder de normatizar, de disciplinar, de punir, isso tudo compete ao Conselho Federal e todos os psicólogos no Brasil inteiro, que são mais de 268 mil, estão o quê? Atrelado, vinculado ao que determina a entidade chamada Conselho Federal de Psicologia. Beleza, pessoal? Gostou aí? Compartilhe com os demais colegas, porque dependendo dos compartilhamentos eu vou estar gravando mais vídeos para você, tá bom? E lembrando só que se você mora aqui em Brasília e for fazer o concurso para o Conselho Federal de Psicologia, eu estou preparando aqui aulões especiais da legislação, não só do regimento, mas da Lei 5.766, do Decreto 79.822, de 77. Então, esses 3 normativos aí fazem parte dos meus aulões, tá bom? E é aqui em Taguatinga, acima da loja BV Financeira. E se você quer pegar outras matérias, tá bom? Para você ficar bem preparado e teu nome sair na lista dos aprovados, porque quem se prepara, quem exercita, quem estuda, consegue vencer, tá bom? Então você vai entrar em contato com Aurélio, que é 8401-7824, ou comigo, Ronilson, 91990866, pelo WhatsApp. Então você vai solicitar a relação das aulas que estão sendo ministradas aos finais de semana. Pessoal, são aulas de todas as matérias todas as matérias básicas para esse concurso, e como também para quem vai fazer para a área de técnico administrativo, nós estamos trabalhando com a parte específica. Então se liga aí, para você passar, tem que estudar. Muito obrigado aí, valeu!